material, né, ela vai gastar 20% com despesa mensal, então é sobre o Tudo que faturamento. foi projetado para venda, né? Isso, para venda. Se a venda foi 50, é sobre os 50. Não é sobre o que ele recebeu. Ah, então tá. Obrigado, viu, professor? Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não, o Não, meu né? era essa. Ah, pode falar, Antônio. Não, minha dúvida era essa, realmente. Eu até anotei aqui para falar com a senhora no começo da aula, se a internet deixar, porque hoje aqui foi chuva. Sem problema, meninos. Então, eu vou passar para o material. Hoje não tem cálculo, vocês já. Espera aí só um minutinho, que eu acho que eu não compartilhei a tela. Hoje não tem cálculo, né? A gente não vai trabalhar cálculo, eu achei até bom, porque eu acho que vocês estão cansados, né? Mas é um assunto tão importante quanto as planilhas que nós fizemos. Por quê? A nossa disciplina ela é financeira, então ela vai trabalhar com a área financeira. E porque quando eu falo em gestão financeira, quer dizer, né, administração financeira, ou seja, eu vou trabalhar com a área financeira. Então, esse conteúdo, ele é de suma importância, porque tem muitos itens aqui. É lógico que hoje, provavelmente, nenhum de vocês vão fazer aplicação, não é nada disso. Mas tem coisas que a gente, mesmo no mercado de trabalho, a gente desconhece, principalmente porque essa questão financeira não envolve muito a nossa situação econômica, vamos dizer assim. A gente geralmente não aplica dinheiro, né, em bolsa de valores e tudo. Mas a perspectiva que vocês vão trabalhar e que isso aí para vocês é um assunto de suma importância para o curso. Então, a gente vai falar um pouquinho de mercados de capitais e de créditos monetários. Ficou até errado aí, ficou monetário, mas é monetário. Aqui vocês observam que tem um tanto de gente e um cenário tipo como se fosse um mundo, né? Um cenário bem grande, com prédios. Esse cenário grande, eu imagino que ele dá uma visão do tamanho da proporção que o nosso mundo tem e que a gente hoje atravessa fronteiras, né? Hoje, todas as informações atravessam fronteiras, a gente está com muitas empresas que importa, que exporta produtos, e não são só empresas grandes. Tem até pessoas, empreendedores pequenos que fazem importação. Então, é normal? Sim. Então, esse mercado de capital também, ele traz muita informação, porque dentro desse novo cenário, ele dá uma visão, né, sobre isso. Então, veja bem, mercado de capitais e créditos. Como eu falei, aqui, ó, eles estão todos, né, dentro desse cenário, o mundo todo, né, a impressão da figura que são executivos, né? Grandes executivos, com pasta, com terno. Então, é um mundo muito. Quando eu falo em dinheiro, com certeza ele vai trazer esse cenário mesmo. São pessoas de alto níveis aí, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje, dentro desse texto, fazendo a pontuação do que o texto trabalha. Então, o que é mercado financeiro e de capitais, né? Quando eu falo a palavra, eu gosto muito de analisar o tema, a palavra. Quando eu falo mercado financeiro, palavra financeira, ela está falando de dinheiro, né? E o mercado é toda uma situação que envolve esse dinheiro. Então, ele fala que é um ambiente onde ocorre compra e venda de valores imobiliários, como, por exemplo, ações, né, e títulos do câmbio de moeda estrangeira e de mercadoria, como minérios e produtos agrícolas. Então, a gente já percebe que está saindo um pouco da nossa realidade, né? Essas empresas estrangeiras, né, elas não trabalham geralmente, por exemplo, com produto regional aqui. Então, são outros produtos, como petróleo, como ele citou aqui, minérios e até produto agrícola, que é muito importado, exportado.
Nesse mercado de financeiro, né, acontece divisão de quem empresta e de quem toma emprestado. Então, essa questão do mercado financeiro, ele vive muito disso, né? Aí você fala, porque a gente fala, tomar emprestado uma pessoa física, não, tem muitas maneiras hoje. Você entra ali dentro do Buriti, tem uma casa de câmbio do lado do VaptVupt. Aí você fala, mas para que é isso, né? Para que serve? Qual que é a finalidade? Então, aquilo ali é para emprestar dinheiro. Eles emprestam dinheiro e tem todo um porquê que eles vão fazer isso. Eles não vão emprestar dinheiro de graça, né, gente? Então, ele cita aqui que no segundo caso, que é quando você empresta dinheiro, você tem que devolver esse dinheiro com juros. Então, esse é um dos motivos, e geralmente não são juros baixos, né, gente? É sempre um juro muito alto. Quem pega dinheiro. É importante vocês terem uma noção boa disso, porque, por exemplo, uma das decisões na gestão financeira é justamente o seguinte: ou é aplicar o dinheiro, né? E deixar de realizar outras funções com esse dinheiro, ou por exemplo, pegar o dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Vocês já passaram por isso? É mais ou menos assim. Eu estou com vamos supor, eu preciso fazer uma compra de alguma coisa. Qual que é melhor? Eu tirar o empréstimo no banco, eu estourar minha conta e pegar o dinheiro? Por exemplo, eu pego o empréstimo, ou eu vou para o cheque especial, ou eu pego com agiota, porque existe muita agiotagem dentro desse mercado de capitais, e até de uma maneira clandestina. Então, essa é a função do gestor, é saber qual é a melhor decisão para tomar. Como faz parte do mercado de capitais, a gente vai explicar mais embaixo o que representa, né? Todos esses itens. E ele fala o seguinte, aqui, ó, nesse item aqui, no caso de ações, fundo de investimento, títulos públicos e outros, existe o intermediadores, né, que toma conta para emprestar esse dinheiro. E um deles aqui é a Bolsa de Valores e das corretoras. A gente vai falar mais abaixo quem é essa Bolsa de Valores e quem são esses corretores. Trata-se, nesse outro parágrafo aqui, de uma alternativa. Que alternativa, né? Buscar nós chamamos de capital de terceiros. Então, dentro do mercado financeiro, existe esses capitais que você pode estar buscando de várias maneiras, né? E o foco desses mercados de capitais é a negociação, eles vivem disso, e o interesse deles é justamente que você pegue esse recurso deles, porque para eles é negócio. Depois eu vou até contar para vocês um do Silvio Santos lá, do Banco Pan-Americano. Ele trouxe uma outra figura que está escrito monetários de créditos de capital e cambial. É só uma figura para a gente ver que dentro do mercado financeiro existe todo uma estrutura, né? Que ele vai uma coisa que puxa a outra e um que é responsável pelo outro. Então, depois vocês dão uma olhadinha nessa figura aí, porque aqui, ó, não está dando para a gente ler direito. Mas ele é um círculo. Na realidade, ele envolve várias questões dentro do mercado financeiro. E, sem dúvida nenhuma, é o mercado que mais tem rentabilidade e que mais sobrevive no nosso país. Ele cita que o mercado financeiro ele está dividido em 4 mercados, que é o monetário, de crédito, de capital e o cambial. Então, nós vamos falar desses 4 mercados financeiros, tá? A importância de entender eles, dessa compreensão, é porque ele tem toda uma política. Inclusive, essa política que controla esse mercado financeiro, que no caso é o monetário, de crédito, de capital e o cambial, a instituição responsável por fazer toda esse acompanhamento é o Banco Central. Tá? Então, o Banco Central ele é do governo, ele é um banco
vamos dizer assim, público, né? E ele que faz toda a intermediação financeira que ocorre por trás desse cenário todo. Inclusive, taxa de juros, você pode observar que quando aumenta a taxa Selic, taxa de juro, o Banco Central é que libera e que faz toda essa projeção dessas taxas. Mas como que funciona esse mercado financeiro de capitais? A gente vai dividir ele aqui, ele está dividido, conforme eu tinha falado anteriormente, né, em câmbio monetário de crédito e de capitais. O que seria o monetário? O monetário fica com todas as transações que ocorrem em até 24 horas. Olha bem, o que seria o monetário? É mais ou menos assim, como se você depositasse um dinheiro no banco. Esse dinheiro, quando você coloca ele no banco, ele vai como uma espécie. Só que ele fica dentro do mercado monetário até 24 horas. Depois ele vai encontrar um outro lugar para ele. Ou seja, o banco não fica com esse valor, ele não é responsável por toda essa transação. Aí ele fala aqui, ó. Por aqui você encontra as taxas, né, e os rendimentos com certificado de depósito interbancário CDI. Então, como é monetário, envolve a parte financeira, o dinheiro, mas ele fica com essa transação por 24 horas e depois esse dinheiro é depositado numa conta, né, que no caso provavelmente ele vai ser utilizado como só um papel, um crédito. Ele é do banco o dinheiro? Não, ele é do correntista. Só que o banco ele é só o intermediário, por pegar aquele dinheiro, depois ele vai repassar. E o banco sobrevive do quê, então? Ele vai sobreviver dessa movimentação todinha que acontece dentro do banco, vamos dizer assim, até de investimento e também de juro que ele cobra dos clientes. Fazem parte do mercado monetário somente as instituições financeiras. Então, quem que são essas instituições financeiras? É justamente os bancos, o principal, né, que eu acabei de falar, pois é nele que ocorre compra e venda entre elas, né? Ou seja, esse dinheiro ele vira papel e ele é negociado entre os próprios mercado financeiro, que são muitos, né? São os bancos, são os factores, e tem várias instituições. Eles participam desse mercado para captar e emprestar dinheiro, entre outras ações. Então, liga no banco e procura o dinheiro, ele tem na hora. Mas por quê? Porque ele sobrevive do juro que ele cobra dos clientes, né? Então, aqui eu trouxe uma figura que ela fala do mercado monetário, característica. Envolve operações de curto e curtíssimo prazo, visa o controle da liquidez monetária da economia. A principal referência dos papéis negociados neste mercado são as taxas de juro. Então, existe um banco que não cobra taxa de juro, uma instituição financeira? Não. Eu nunca vi falar que um banco, é muito difícil você ouvir falar que um banco quebrou, né? Pela questão de cobrar taxas, não existe, né? Papéis eles vivem disso, das taxas de juro, papéis de resgate, alta liquidez, né? Que também eles negociam, e papéis de emissão do Bacen, que a gente vai falar dele mais na frente um pouquinho, que é o Banco Central, a gente já começou a falar, e do Tesouro Nacional. Então, é isso que ele cita nessa figurinha aí. Na realidade, a gente já falou esse parágrafo aqui, né? Mas ele vive de dinheiro de curtíssimos prazos, né? Então, é uma liquidez muito rápida que esses bancos utilizam.
crédito, o que representa esse crédito? O mercado de crédito é muito conhecido, principalmente em momento de crise financeira. É naquele momento, né, que os investidores e as instituições financeiras emprestam dinheiro. E ela empresta, na realidade, eu acho que o foco maior dela, como está falando aqui no texto, são as pessoas físicas. Porque as empresas também, né, gente? Mas quem usa muito, vamos imaginar, aí você pega um banco de cada 100 pessoas, a gente pode colocar aí cada cliente, cada 100 clientes, eu acredito que com 70% é pessoa física que movimenta as continhas lá, mas é daquele dinheirinho que você pensa que é pouco, mas que o banco ele consegue fazer uma grande instituição com esses valores, né? Então, porque ele empresta o dinheiro com uma taxa altíssima, né? E isso aí, principalmente aqui nesse parágrafo cita, que é o cheque especial, o cartão de crédito e o empréstimo pessoal. Gente, é um caminho sem volta. Quem entra no cheque especial, no cartão de crédito e no empréstimo pessoal é muito complicado. É muito difícil você conseguir reaver seu nome. Banco não tem coração, né? Eles não têm coração. Então, eles vão fazer tudo para puxar o que é deles. Capitais. Como você é um investidor ou está se preparando para ser um, é importante conhecer essa parte do mercado financeiro. Quando você entende seu funcionamento, se sente livre para não depender dos outros mercados. Esse capital é um dinheiro que você vai investir nele. Você vai deixar de ficar alienado à sua situação e você vai criar esse capital para domínio próprio depois. Ele cita que para você ter um mercado de capital, ter um dinheiro, uma reserva dentro desse mercado de capital, você tem que ser muito organizado financeiramente. Ou seja, você vai ter que sempre gastar menos do que você gasta. Porque a palavra capital, ela representa um dinheiro, né, que você utiliza para movimentar tanto sua vida física como sua vida jurídica, tanto dentro da empresa como na parte pessoal. Quando você consegue se organizar, né, dentro desse cenário, você vai conseguir manter uma situação confortável com esse capital. Para que a gente trabalhou até aquelas disciplinas, né, o capital, se ele for negativo, quer dizer que você não tem dinheiro, então não existe capital negativo. Você só tem que deixar ele folgar, ou seja, ele ser maior realmente para te ajudar. Então, para o mercado financeiro de capitais, é preciso ser financeiramente organizado. Gastar menos do que você recebe é o primeiro passo. O mercado de capital, ele precisa do dinheiro. Se você não tem dinheiro, como que as instituições vão sobreviver, né? Então, através da sua necessidade, aí você fala, tá, mas se eu estou buscando empréstimo, é porque eu não preciso de dinheiro. Aliás, é porque eu não tenho dinheiro. Mas se você está precisando do dinheiro, é porque você fez o capital girar. Então, você está devendo outras, vamos colocar assim, outras instituições. É porque você adquiriu alguma coisa. Então, sem essa dívida sua, você não vai buscar dinheiro. E se você não busca dinheiro, como que ele vai te emprestar e como que ele vai sobreviver? Então, ele cita que o mercado de capital tem esse nome porque as empresas precisam do dinheiro ou do capital para o financiamento de inúmeros projetos, né? De repente, você quer construir, quer reformar, onde você vai buscar o dinheiro? No banco. Para quê? Para obter o capital. E aí, elas emitem para você, no caso, né? Um título de dívida. Você já notou que quando você vai pegar um empréstimo, dependendo do valor, você tem que ir no banco, existe todo um critério, porque ali você está assumindo uma dívida.
Esses títulos têm ele cita aqui que ele tem um funcionamento muito simples. É como se fosse só um acordo. Nele você empresta seu dinheiro e a empresa se compromete a pagar em um determinado período. Qual é a vantagem? Mais uma vez, o juro. Se você, aqui ele cita, se você tem o poupador e guarda o dinheiro todo mês em sua conta ou poupança, você vira o jogo. Então, se você tem esse capital próprio, né, você faz. Eu não acredito nem que a poupança seja, mas coitado, né? Para a gente que é mais pessoas que ganham pouco, como você vai aplicar em outra coisa? A maioria aplica na poupança. E nós sabemos, ele cita aqui que a poupança você consegue virar o jogo, pode até ser, mas o juro é muito pouco e quem acaba ganhando é quem está com seu dinheiro, né? A verdade é essa. No mercado de capitais, a captação de recursos é realizada sem intermediação de instituições financeiras com os poupadores, do quais adquiram esses títulos. Quando você vai fazer uma negociação, não depende, por exemplo, do Banco Central, de outra instituição. É entre você e a instituição que está te emprestando dinheiro, ou que você está adquirindo um título. Ele até citou aqui como ações e debêntures. A gente vai explicar melhor o que seria isso. Você pode, né, adquirir esse dinheiro a médio e a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E é engraçado que quando eu falo você, gente, eu estou falando da instituição, lógico, também a pessoa física. Mas quando uma pessoa vai buscar dinheiro, que seja ela ou jurídica, vocês já observaram que as instituições financeiras, o que elas querem é que você pegue o dinheiro a mais longo prazo? Porque eu já fiz essa simulação. Se você joga a curto prazo, a taxa de juros é bem menor. Quando você pega um empréstimo com 40 meses, por exemplo, 50 meses, você paga 2, 3 vezes mais o valor da sua dívida. Então, para a instituição financeira, o melhor é ela fazer esse empréstimo por um período de tempo muito maior, porque nesse período ela está alimentando do seu dinheiro, tá? A função dela é captar recurso. Quantas vezes a gente mesmo, pessoa física que tem conta em banco, você recebe proposta, por exemplo, eu tenho minha conta no meu celular, eu acompanho. Aí vem, toda hora que eu entro lá, está falando, você tem tanto de empréstimo liberado, de crédito. Aí é uma tentação, né? Porque você fala, eu precisava comprar isso. Se eu pegar esse dinheiro, então é o que eles vão alimentar. Como é formado o mercado de capitais? O mercado de capitais ele é composto por instituições financeiras. Então, até aqui nós falamos das instituições financeiras, não é isso? Mas ele é composto por corretoras de valores e a própria bolsa de valores, ou seja, são instituições, né, que faz parte do mercado de capital. Porém, as financeiras são os bancos e os factores, né, que emprestam dinheiro. A gente vai falar um pouquinho aqui das ações, explicando cada um, né, são títulos. Então, as ações, ela representam uma fração de um capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna como se fosse um sócio da empresa. Isso aí só acontece quando é empresa de capital aberto. Por exemplo, SA. Se você pegar uma empresa como, por exemplo, uma empresa limitada, você não pode vender a ação da sua empresa, porque ela é de capital fechado. Para você comprar uma ação, por exemplo, vou investir em ações, você só pode comprar se for de empresa SA, como, por exemplo, a Petrobras, entre outras, né, que eu nem estou lembrando aqui, mas que vende ações para o mercado financeiro. Então, a partir do momento que você compra você compra essas ações, é como se você tivesse uma participação no capital dessa empresa, porque você comprou uma parte desse capital.
vai depender de quanto você comprou. Agora, milhares de pessoas compram dessa mesma empresa. Por exemplo, uma empresa que tem um capital de tantos bilhões, ela coloca aí um tanto desse bilhão, né, desses bilhões, em ações. Aí as pessoas começam a comprar. Se essa empresa aumenta o capital, aumenta a funcionalidade dela, as ações sobem. Se ela abaixa, né, as ações caem. Então, ele cita aqui que quando você compra, você passa a correr o risco desse negócio. Por que você corre o risco? Foi o que eu falei. Como você vai participar do lucro dessa empresa, se ela der prejuízo, quem compra essas ações, ele vai acabar levando uma certa renda, né? Então, por isso que aquela bolsa de valor, ela fica fazendo sempre a cotação para saber o que está acontecendo. Inclusive, tem empresa que depende até da moeda para ela se valorizar, né? Para as ações subir ou descer. A gente vai falando aqui, eu acredito que tem mais texto aqui que fala de ações, porque envolve todo um contexto, né? Mas aqui agora ele passa para debêntures. A gente falou das ações, então as ações é quando você adquire um pedacinho do capital. Tanto é que aquela antigamente tinha Tele Goiás aqui em Goiás, vocês estão lembrados? Acho que a maioria sabe o que era Tele Goiás. Quando você comprava telefone, antigamente, você não comprava o telefone, como a gente compra hoje. Você adquiria as ações desse telefone, eram ações, não era o telefone. E aí, depois, essa Tele Goiás, como ela foi criando outros vínculos, ela começou a comprar as ações de volta. Então, quem tinha telefone na época recebeu um dinheiro até bom, porque você pagava, não era pela linha telefônica, você comprava as ações daqueles telefones da Telegoiás. Característica do debênture, né? Ele pode ser em CDI, mais spread, índices de preço como IGM, IPCA ou taxa pré-fixada. Essas taxas, elas depende, por exemplo, de repente você compra um imóvel, ele vai aumentar pelo IGM, então isso aí tudo são índices que está acoplado aos debêntures e a essas ações. Elas são negociadas, geralmente, tanto uma como outra. Ele colocou aqui, ó, são negociadas no balcão e registrada na CETIP ou na Bolsa Fix. Podem conter isenção de imposto de renda e IOF, que é o imposto sobre a operação, no rendimento e no ganho de capital. Tem que ter liquidez a mercado ou liquidez de acordo com as condições do mercado. Vai depender do que o mercado, né, por exemplo, o Brasil, ou daquele determinado produto, ou daquela determinada empresa, como ela está naquele momento. Para você fazer também, os produtos têm que estar registrados na CETIP. Trata-se de uma modalidade de investimento que não tem garantia, não conta com garantia. Porque se por um acaso acontecer alguma coisa, você vai perder. Você que vai perder. Vocês lembram da Avestruz Master? Ela vendia ali, até hoje eu não sei nem como que aquela empresa conseguiu se instalar aqui em Goiás e fazer aquele rombo todo, porque são tem várias exigências para você se instalar num mercado desse. Tem também, dentro dessas modalidades, né, que se trata de uma modalidade que não tem garantia, né, quer dizer, você perde, se ela perder, você vai perder também, né, que é os títulos privados. A palavra privada, ela corresponde a títulos que são de instituições que não são do governo, então, por isso que é privado. Como hipoteca ele cita aqui, ó, captação de recursos com prazos e rendimentos pré-determinados, como debênture, certificado de depósito bancário
hipotecas, né? Quando você hipoteca, você vai tirar um empréstimo, hipoteca uma casa, alguma coisa, e letra de câmbio também. Esses aí, eles são de títulos privados e não são do governo. Mercado do futuro, mercado futuro. A essência do mercado futuro, quando eu falo mercado futuro, é alguma coisa que ainda vai vir. É o comprometimento ou o compromisso de comprar ou vender um ativo futuro. Ou seja, você já tem um bem, mas você faz o compromisso de vender aquele bem com preço já pré-estabelecido. Esse ativo ele pode ser commodities, índice, taxa de câmbio ou taxa de juro. A operação acontece por meio de negociação de contratos futuros na B3. Você investe em mercado futuro pelo nosso home broker. Ô, gente, tem muito nome difícil, às vezes eu nem estou capacitada, né, para falar, porque tem muito nome que é utilizado, que ele vem de fora, são nomes, né, de instituições que vão trazer nomes com outra linguagem aí. Então, mas a intenção desse mercado futuro é justamente alienar quando você faz um compromisso de comprar ou vender no futuro algum bem seu do ativo e já determina o preço também. A vantagem dele para o investidor, ou seja, para quem está investindo, é uma opção de ganho, né? Que você vai alavancar alguma coisa. Então, eu preciso do dinheiro hoje, eu não tenho esse dinheiro, então, com essa opção, eu vou alavancar os meus ganhos, né? Isso aí, por exemplo, vamos pegar aí um produtor rural. Pode acontecer, ele vai fazer, por exemplo, alguma aplicação numa terra ou alguma plantação, então ele já oferece essa vantagem, né, para o futuro. Ele já é atendido pela instituição através de um futuro. Então, o volume de negociação no mercado futuro ele é muito maior que no mercado de ações. A parte cambial. Deixa eu só falar, gente, é que eu olhei aqui agora, nossa aula está faltando 1 minuto para encerrar. Eu vou estar passando o link de novo para a gente terminar esse material e no segundo horário eu já vou estar passando a atividade e eu vou explicar para vocês na próxima aula como vai funcionar. Então, fica de olho no link, que aqui está tudo certo com a internet, eu vou estar passando para vocês, tá bom? Qualquer coisa, é só falar comigo. Então, daqui a pouquinho a gente volta e eu aguardo vocês na próxima aula. Ok? Ok. Então, até a próxima.